Quantas vezes você já pensou em desistir? Se sentiu sobrecarregada, achando que ninguém te compreende, que o mundo está nas suas costas? Foi pensando nisso que surgiu o Viva Voz Delas, para dar apoio para você que se sente sobrecarregada, que acha que ninguém te vê, ninguém sente o peso que você sente. Aqui nós damos espaços para histórias reais que nos servem de inspiração para mulheres como nós, que trabalham, que são mães, são empresárias, pessoas que fazem multifunções. E hoje, uma história para inspirar a gente, eu trouxe aqui no nosso episódio a Cristiane Jung Creus, né? Mais conhecida como Cris Creus, que vem contar um pouquinho da sua história, compartilhar com a gente os momentos, né? Cris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Andréia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Cris, para começar, eu quero saber de você, quem é a Cris, além do Instagram? A gente te conhece muito, né? No Instagram, pela sua profissão, mas quem é a Cris que não tá no Instagram? Meu Deus, que pergunta. A Yasmin, ela andou postando umas coisas ultimamente sobre o Dia das Mães e ela disse que eu sou uma mulher muito forte. E quem eu sou a mãe, né? Eu sou a manicure, eu sou a professora, né? Eu sou muito extrovertida, né? Enfim, quem é, né? Uma mulher que resolveu levar um pouco mais a maternidade a sério, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, a Yasmin, e agora eu tenho o Valentim de 1 e 7. Aí eu estacionei um pouco a minha profissão, né? E resolvi, então, me dedicar um pouco à maternidade agora, né? Então, agora eu estou mais mãe, eu sou a mulher mais mãe, e decidi botar isso um pouco prometi para Deus que eu ia cumprir essa missão agora, né? E é isso. A Cris aqui é da piada, sempre sai uma... Eu sempre falo que eu tenho que ter um caderninho para anotar as pérolas, porque sempre sai uma, não tem como. Então, eu gosto de fazer os outros sorrir também. Essa é uma característica. As meninas lá das turmas sabem que às vezes sai uma que ninguém segura, né? Na minha mesa de manicure também sai muita coisa, então eu sou aquela que gosta de fazer o outro dar uma risada, sabe? Eu gosto de ver o outro bem, porque quem me conhece não tem dia ruim pra mim. Eu tô o tempo todo pra cima, tô cansada também, né? Como é que eu posso dizer? O dia a dia também pega, né? É porque cansa, né? Assim, Sim. mas eu confesso que eu também conheço você como essa Cris animada, tá? Sempre que eu te via, eu conhecia a Cris, sabia que ela era manicure, que faz maquiagem, não sei se ainda faz, mas Faço, fazia. E eu conheci ela como professora numa escola profissionalizante aqui do nosso município. E sempre vi a Cris sorrindo. Sempre vi a Cris animada, sempre pra frente. E tu sabe que essa é uma pergunta que eu me fazia. Meu Deus, essa mulher não cansa. Ela tá sempre feliz, ela tá sempre pra cima. E essa é uma... Não sei, porque assim, a minha vida, desde lá do início, assim, a minha infância foi muito reprimida, sempre foi, tipo, nunca fui assim, sabe? Então, vim morar pra cá e na verdade, o salão me fez, né? Então, eu tive uma ex-patroa, que Deus a tenha hoje, né? A Silvana, vou lembrar dela pra sempre. E ela me fez assim, porque eu tive que me mudar, ela quis tirar um pouco aquela menina do interior, né?
ela Mais quis sempre séria. tirar, e aí eu tive que atender telefone, né? Tive que encarar essa de você atender as clientes. Eu não cresci em salão. Então, eu vim lá do interior de Saudades. Ia te perguntar de onde você é. Eu sou lá da linha Araçazinho, Saudades. Eu vim pra cá em 6 de janeiro de 2013. Nossa, você lembra precisão da data? Sim, não vou esquecer. Foram momentos bem emblemáticos na minha vida, né? Então, eu já tinha a Yasmin tinha 1 ano e 6 quando nós viemos pra cá, quase a idade do Valentim. E aí, na verdade, o que eu ingressei nesse ramo foi porque o meu marido, graças a ele, o Nicolau, ele acreditava muito em mim. Então, ele dizia assim, por que tu não faz unha? Porque nós já tava com visão de vir pra cá. E aí, eu vim por um projeto do governo, que daí era aqui na prefeitura. Daí, eu vinha 2 vezes por semana, na segunda e na terça, eu vinha pra cá. E a Yasmin ficava com a minha irmã, e aí eu tava nesse curso. E aí, em dezembro, eu comecei esse curso em setembro de 2012, aí em dezembro eu iniciei num salão aqui da cidade. E aí, em janeiro, a gente precisava vir pra cá, porque daí o Nico já tava trabalhando aqui, e aí nós vinha lá de baixo, lá de Saudades, vim pra cá. E aí, então, alugamos uma casa e viemos pra cá. E assim foi, eu trabalhei em 4 anos, assim, em 4 salões, mais ou menos, calculando assim. E aí, porque eu estou 13 anos no ramo, né? E aí, no último salão que eu trabalhei, nossa, eu queria dizer assim, ai, chega, não quero mais, não, meu Deus. Chega, não quero mais isso. Sim, eu falei pro Nico, mas nem que eu me enfio na Aurora. Mas eu não quero, mas de tão assim, eu já tava... Chegou um tempo que eu cansei. Uma vez dentro do salão, sempre salão. Adivinha onde eu fui? Abri MEI! Ai, sair de salão, abri empresa. Mas me diz uma coisa, você falou que o seu marido, ele te incentivou a começar, mas você já fazia, tipo, informalmente pra você, ou você fazia só a sua unha e gostava? Como que era? Era mais um hobby, né? Então, a minha mãe, a vaidade dela era fazer unha do pé. A unha do pé da minha mãe sempre estava impecável, assim. Sempre tinha uma lixa na estrevaria, porque eu sempre falo que eu vim debaixo das vacas, né? E aí, assim, daí sempre tinha lixa, fazia pro domingo. Eu e a minha irmã. E como a minha irmã ficava mais em casa e eu tinha que ir pra roça, eu era o piá do pai, né? E aí, ela tinha mais tempo. Então, ela fazia florzinha na unha dela, ela fazia... Tipo, todo mundo elogiava. Quem tinha mais, assim, pro ramo era a minha irmã, né? E não sei o que o Nico viu, e o Nico começou a incentivar aquilo, sabe? Por que tu não faz unha? Por que tu não faz unha? Tá, então fui e simplesmente deslanchou. No primeiro salão que eu entrei assim, é aqui que eu quero estar. Você pegou o gosto de cara. Sabe quando parece que... Porque eu sempre pensava assim, o que eu vou estar fazendo com 30 anos, Jesus? Eu me perguntava, sabe? E aí, quando eu entrei no salão, assim, que eu dei uma olhada, assim, no salão, naquela vibe, assim, eu pensei, não, é isso aqui mesmo. Já se identificou. Já casou. Muito, assim, sabe? Então, eu não sou formada em nada, só tenho esse cursinho que eu fiz. E... É formada na experiência. Na vida. Eu falei isso na aula, na turma de ontem. Eu falei que eu sou formada na vida, que é a faculdade mais difícil. A mais difícil. Eu encarei tudo que eu sei, tudo que eu sei, fui indo atrás, buscando, melhorando. Não que eu não aprendi nada em salão. Eu aprendi muito, tá? Aprendi, assim, várias coisas. Foi pouco tempo em salão, mas eu aprendi bastante, tá? Então, eu pegava e sempre queria aprender. Então, o que mais faço, assim, é eu buscando. Tipo, esmaltação em gel também. Mais meti a cara, né? E fui fazendo e indo atrás e pesquisando e tal. E cheguei num jeitinho que deu certo e
tô aí, tipo, né? E o que você mais gosta de fazer? Porque a Cris é multifunção, gente. A Cris, ela é prof, ela é maquiadora, a gente já falou, né? E ela faz unha. Não olha a minha, inclusive, tá? Porque ela tá meio feinha Não, hoje. a minha eu só tive que tirar, porque não tinha jeito. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrevistar uma manicure com a unha feia? Mas tudo bem, me perdoa. Mas assim, ó, de tudo que você faz, se tivesse que elencar uma coisa assim, meu, isso aqui é... Unha. A unha é tua paixão. A unha é minha vida. Eu falei pra turma de ontem que começou a segunda aula, eu falei assim, eu quero que vocês achem lá dentro, lá no fundo, assim, aquele amor por isso, sabe? De tipo, de gostar, assim, demais. Trazer isso, sabe? O amor pela Que é profissão. o dom. É um dom. E dentre fazer unha, tem assim, algum momento nesse período ali, como manicure, tá? Tem algum momento em que você disse assim, além daquele último, mas que você disse, nossa, eu acho que eu não vou aguentar isso aqui. Eu acho que... Teve algum momento que você duvidou de você? Não. Não teve? Não teve. Foi realmente uma paixão que não... Eu tinha uma cliente que ela dizia assim, Cris, tu não cansa? Tu não cansa disso? Tipo, toda, né? Sempre a mesma... Não. Eu falei isso pro Nico essa semana. Eu disse assim, meu Deus, eu trabalho e isso não me pesa. Eu não sinto que eu trabalho, sabe? É muito doido. Porque daí... o meu trabalho fica dentro da minha casa, né? Então, assim, o Valentim agora tá entendendo, né? Então, eu tô conseguindo conciliar. Deu uma diminuída, parece que até Deus me ajudou, sabe? Que agora tá engrenando mais, assim. Deus deve ter olhado assim, essa menina agora, bora lá, que agora já tá na hora, né? Agora vai. Dá pra começar. Sim. E me diz uma coisa, como que é... Vamos pegar lá no início, que agora você já é mãe de 2, né? O segundo, eu tenho um só, mas dizem que o segundo a gente tá mais nas manhas, né? Como que era lá atrás, quando você falou que a Yasmin, né? Ela era pequenininha, tinha menos de 2 anos. Sim. Como que foi conciliar uma profissão nova, sendo mãe de primeira viagem, Mãe nova. num município também diferente? Tudo bem que Saudades e Pinhalzinho são muito próximos, né? Sim. Mas mesmo assim é um município diferente. Como que foi? Ai, como que foi? Jesus amado. Nós viemos morar pra cá. Ali onde eu moro, nós morávamos 2 quadras antes. Tipo, né? No início da rua ali. Eu tinha que levar a Yasmin a pé. A pé até na mãe da dona do salão, que ela ficou com ela 1 mês até começar as aulas. Então, eu só trabalhava à tarde, graças a Deus. Eu sempre tive, assim, parece que Deus me ajudou, assim, a ter, ainda cuidar da Ias e poder, tipo, trabalhar, né? A profissão. E era assim, eu chegava exausta no trabalho, sabe? Porque daí a Ias não caminhava direito, né? Cansava também um pedaço. Eu tinha que vir até aqui, perto da EMA Informática, sabe? Lá de baixo. É longe. Para quem não conhece, gente, eu venho não lá é do tão Pioneiro, próximo. Não é tão próximo, são várias quadras, né? E aí eu chegava, teve um dia que assim, eu sentia as pernas durante o dia, sabe? No trabalho. Meu Deus do céu. E no início, ter que ir até Saudades, o Nico tinha que me esperar. Eu vinha de manhã para só trabalhar de tarde. Aí foi, aí dali eu fui demitida, daí, chorei um monte, né? Porque o laço te pega, porque você tem filho para criar. Não é nem mais por você, né? E ser mãe mais jovem, eu acho que você, sei lá, parece que a leoa, ela vem mais. Porque tipo assim, você tem o filho, você nem tá no mundo do trabalho ainda, você tá, tipo... Você aumenta a coragem. Com que idade você teve? 19, eu tive ela. Você teve ela novinha, né? Hoje, não recomendo, mas se acontecer, só agradece. Gente, idades diferentes, né? Eu acho que hoje a maternidade, com 32, hoje eu tenho 34 anos, né? Com 32 é mais desafiador. Mais? É mais.
Não parece. Eu achei que tu ia dizer que era mais tranquila. Não, porque nós não temos mais um pique. Uhum. Eu brinco assim, que com 19 você vai na balada toda noite, né? Porque você tem que acordar de 2 em 2 horas. E no outro dia, né? Vida é mais vida. Vida que segue. Eu morava com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã e o meu irmão. Não é porque eu tinha uma rede de apoio grande que as coisas não dependiam de mim. Ela era minha filha, né? Como eu falei pra minha mãe, agora é a minha vez de ser mãe, né? E aí eu acordava às mesmas 2 horas, cara, e no outro dia eu tava assim, ó... Tava bem. Muito bem. Com 32... e daí pra piorar, tendo o Valentim, o Nico me quebra o braço uma semana antes. Antes dele nascer? Antes dele nascer. Nossa, você cuidou de 2, então. Gente... Se cuidou 3? Sim, foi muito louco. E aí ele quebrou o braço, aí na outra semana eu tive o neném. A minha mãe ficou 10 dias lá com nós, mas assim, meu Deus, com 14 dias eu surtei. Eu dei uma chorada, assim, que foi de lavar, assim, ó. E aí, tá. Então eu chorei, então beleza, agora vamos de novo. Que daí eu parei 3 meses, né, pra ter o Valentim. É mais desafiador com 32. Isso que eu não tomo remedinho. Ai, cuidado, pode vir outra. Meu Deus. Não, eu digo o remedinho daqui, ó, que muito toma. É ansiedade, depressão, essas coisas. Não rola comigo, mas assim, é mais desafiador. Nossa, demais. E ainda mais agora, tem mais, né? Tu tem mais profissões, né? Daí dá mais aula compromissos. E a gente sabe que dar aula, você mencionou dar aula não é só... As pessoas acham, vai dar aula, é só chegar lá aquela 1, 2 horas, 3 horas, Sim. dependendo quem, né, o curso, e pronto. Não, né? A gente tem que preparar a aula antes. Isso que da manicure é assim, tem muito mais o prático do que você ter um teórico em si, tá? Então, tipo, eu tento ser o mais simples possível, o mais entendível possível, porque é só fazer. Você entrar nessa profissão é prática. E ele vai revelar você. Então, tipo, que nem agora a turma é bem grande, né? Eu tenho 18 alunas. Então, assim, é uma profissão que eu percebo... Tipo, daí todas as turmas que chega um momento que, às vezes, ou a pessoa não vem mais, ou ela desiste, enfim. Mas não é porque ela encontrou os seus medos. Percebeu que aquilo não era pra ela. Porque lida com pérfuro cortante, então, tipo, é todo um, né? Então, mexe com medos, né? Então, o meu medo de mexer... eu faço a minha, mas fazer a dos outros, machucar os outros. Então, é bem... É revelador, assim, né? Eu tenho aluna que não tinha nem alicate. E saiu de lá fazendo unha que nem eu. Que bacana. E como que você se sente? É muito bom. Nossa, eu tenho várias, assim, que se deram muito bem, né? Que lançaram voos, né? Então, estão lá. Até teve um pai que veio falar pra mim que valeu super a pena, né? Então... dá um quentinho no coração, assim, que a gente faz parte do sonho de alguém. Ou nem era sonho, era só um curso e, de repente, se tornou uma profissão, se tornou né? Então, acho que depois que eu me tornei professora, que vai 6 anos quase. 6 anos já que você dá aula? Em julho vai fazer 6 anos. Nem eu acredito. Meu Deus. O tempo voa, né? É muito rápido. E assim, parece que foi ontem, sabe? Nossa, quanta reuniãozinha. No início lá, nossa senhora, nunca tinha dado aula. Então, é diferente de eu ter um atendimento particular lá na minha mesa, com uma pessoa só, né? Ter aquela conversa e depois você ter que lidar com o público. Tem muitas meninas novas também, né? Então, eu tenho uma turma agora bem eclética, assim, sabe? De várias idades. E daí cada uma com sua história também. Eu adoro. Quando é muito, assim, uma mistura de idades, assim. Porque tem história de tudo quanto é lado. Então, legal, nesses né? 13 anos, Andréia, socorro, quanta história. Eu tenho coisa que só eu sei. Você sabe que eu brinco muito
que manicure e cabeleireira, vocês, né, deveriam ganhar um adicional de psicologia. Porque Sim. assim, nossa, vocês ouvem os desabafos naqueles 40 minutos, 1 hora, dependendo quanto cada uma leva, vocês ouvem desabafos que lavam a alma da cliente, né? Sim. E vocês ouvem tudo paciente, ainda ali se concentrando. E pra ainda fazer... dá os pitacos. E ainda dá. Eu ainda dou os pitacos. Nossa, eu tenho cliente assim que... Ai, o meu psicólogo já falou isso. Tipo assim, sabe? E eu já... Eu ouço, dou meu parecer. E assim, eu gosto de muito assunto. Eu sou assim, só vem. Então, eu sou cria de YouTube. Meu, como é que Cristo sabe tudo isso? Ah, eu deixo lá e vou fazendo minhas coisas e vou ouvindo, sabe? Então, tem vários assuntos. Nossa, tem cliente que nunca imaginou ouvir de história. Eu conto de coisa de história, sei lá, uns assuntos meio... né? Aleatórios, assim. E é conhecimento. E ela acha, nossa, tipo, ela acha muito bacana, entende? Então, tipo, assunto assim, dramático, que nem tem uma coisa que às vezes tem que atender hoje de novo aquela cliente, sabe? Ah, sim. Não tenho isso. Você não tem com nenhuma cliente. Eu não tenho isso. De tipo, ai meu Deus, ai fulano. Ai, lá vem ela. Sim, ai, socorro. Não. Ai, que bom. Não, eu não tenho. Porque assim, eu falo pras alunas também, a gente atrai pessoas como a gente. Eu concordo com você. Eu atraio porque toda sorri, não tem tempo ruim. É porque a tua vibe vira a vibe da cliente, né? Exatamente. E daí, como é que eu vou estar lá? E briguei, sei lá. Eu e o Nico, ultimamente, a gente nem briga mais. Eu digo assim... Mas brigou com o marido, né? Tá lá, mal-humorada. Pra mim já tá resolvido. É pra ele não, né? Mas daí pra mim já tá resolvido. Pra ele demora um pouquinho mais. Mas assim, pra mim, no outro dia... E vida que segue. Nada de... Mas você sente... Eu brinco muito que quando a mulher tá fazendo a unha, né? É o momento dela ali. Sim. Né? É o momento que ela tem pra ela. Você se sente parte desse momento, assim... Poxa, ela tá aqui comigo, é um momento em que ela tá se dedicando pra si, pra sua beleza, ou pra descansar, pra relaxar, pra ouvir outras coisas, pra não ficar ouvindo aquele mãe, né, que a gente ouve bastante. Sim. Você sente isso quando você tá atendendo? Sinto. Dá pra sentir a presença, porque tem clientes que a fazer a unha... Quando elas vêm toda semana, ela acaba dando um vínculo, né? Gera vínculo. E aí, vira mais do que a unha. É a conversa da semana, sei lá, falar de outra coisa que não seja da empresa, do que ela tiver que resolver, sabe? É falar de outra coisa. Bem aleatório, assim, sabe? É relaxar. Elas já falaram isso. E daí, assim, o que mais me entristece um pouco é quando elas dizem assim, agora eu vou sentar. Mas É matador, assim. Para muitas mulheres é o momento que ela consegue, né? É o único momento do dia que a pessoa vai sentar sem fazer outras coisas e ninguém precisar dela. Eu às vezes, eu sinto uma certa tristeza, né? E aí, ou às vezes elas falam assim, porque eu não parei, porque não sei o quê, e hoje daí cheguei em casa, joguei tudo lá e me deitei no sofá e dormi. Falei, tá tudo bem. Por que não? Né? Porque às vezes isso gera culpa na pessoa. Eu ia dizer, a gente gera muita culpa, né? De ter que estar sempre funcional, sempre fazendo alguma coisa, sempre sendo útil. E a gente esquece que deitar, relaxar, fazer a unha, falar sobre outras coisas também é descansar, é fazer alguma coisa útil, né? Não é desperdício. Hoje a sociedade está exigindo demais da mulher. E eu falei assim, quem que achou isso bonito? Eu queria ser sua mãe. E agora a minha pergunta é, como é que tu concilia hoje, mãe de 2, com todas essas profissões? Como que é a tua rotina conciliando tudo isso?
De manhã eu fico com o Valentim, o Nico sai, aí eu nem vejo ninguém. Tem vezes, vários dias assim, que eu e ele estão dormindo e o resto todo mundo sai, cada um no seu piquezinho lá e pega e vai. Aí então já, com 14 anos já se manja, né? Então eu cuido dele. Ele podia ficar embaixo das cobertas de manhã. Desse assim, frio, né? Sim, socorro. Aí eu cuido dele, faço almoço, né? Às vezes rola de atender uma cliente de manhã, mas eu falo, vou estar com o Valentim, vai atrasar um pouquinho, né? Às vezes ele vai pedir, mas agora já tá mais manjadinho, assim, agora ele já aceita mais esse período, assim, né? Aí eu faço o almoço, aí chega, né? E aí de tarde ela que meio que me auxilia ali com ele. E aí eu atendo minhas clientes, normal. E agora quartas e quintas aí, ali por umas 7 horas eu saio pra ir pra dar aula. Ah, e você dá aula à noite, no caso. Isso, das 7h30 às 10. Ainda Isso, dá aula à noite. Agora porque eles abriram mais uma turma, né? Então aí eu vou nas quartas-feiras. E daí eu ainda dou automaquiagem. Né? E aí tem automaquiagem, daí terminou a automaquiagem, começou outra turma de manicure, daí eu tô com uma quase finalizando e a outra iniciando. Daí. E o Nico chega que às vezes a gente nem se vê, né? Eu ia dizer. O Nico fica na Aurora, ele não, né? Ele não vem pra casa. Vem pra casa almoçar, graças a Deus, porque não precisa ser tanto almoço, não exige tanto eu, né? Tipo, ali. Porque daí, homens, né? Daí parece que é uma função da gente ter que fazer mais comida, né? É que eles acabam comendo mais também. Precisam e aí mais, querem né? conversar. Sim. Daí quer conversar, daí aquele querer conversar já toma aquele tempinho nosso, né? E aí, também. assim, aí quando às vezes ele chega, eu tô com um cliente e ele é muito parceiro, assim. Eu tenho que elogiar muito o meu marido, que senão... Porque assim, ele às vezes ouve só a gente só dando risada, porque ele não tá dando conta, ou tipo, tá dando uma coisinha, eu e a cliente já se matamos rindo lá, escondidinho. Mas assim, ele acha que daí a gente só fala mal dos homens, né? Eu falei pra ele, porque quando tu não escuta quando eu te elogio. E aí, ele assim, é um paizão. Ele é muito parceiro, Que bom, porque ele né? chega, eu não preciso implorar pra ele ficar com o nenê, ou né? Assim, era Caías, eu trabalhava no salão, ele pegava ela, dava comida, dava banho, às vezes ela já tava dormindo, né? Então, com o Valentim agora, ele pega pra ele, eu não preciso pedir, ele já sabe. Que entende? bom, né? Alivia bastante a carga, né? Como eu tô... sim, quando tem um parceiro, assim, eu dei muita sorte no casamento. Assim, meu Deus, foi... Então, é isso de trabalhar em casa, Andréia, quando eu saí do último salão, foi ele. Ele falou assim, mas por que tu não atende em casa? Eu falei, tu acha que alguém vai vir aqui? Você achava que as clientes não iriam até não, você? Já viu? Não. E aí, até com preconceito com a minha casa, sabe? E aí, ele disse, né? Tenta. Tá, eu vou ficar uns 3 meses, porque 1 mês tu não pode se basear muito, né? Sim. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daí, tá. Aí elas foram. Em 1 mês eu já tinha tirado o dobro que eu fazia fora, né? É porque a gente economiza tempo em casa também, né? Sim. Porque você não tem Eu não aquele preciso me transporte. Exatamente, sim. E aí, tá bom. Em 1 mês eu já tava ganhando o dobro e só foi. Deslanchou, André. Ai, que bom, né? Que bom que essa transição entre o salão, né? Que você Sim. trabalhava... No salão você trabalhava para outro? Como que era, assim? Você sim, trabalhava pro salão. era salário, era por salário. E aí eu teve um salão que eu fiquei. Essa também foi meu maior aprendizado, assim, que eu fiquei 2 meses em um e daí eu fiquei 1 ano com o outro, né? Então a Luísa, assim, eu tenho uma gratidão enorme com ela, assim, também, porque eu cheguei no salão e ela saiu, foi pro banco. Tipo,
Que eu saí do outro, já passei lá, pedi se ela precisava de alguém pra trabalhar, eu não parei em nenhum momento, 3 dias, assim. Fim de semana, assim, tipo. E aí eu cheguei lá, ela deixou o salão pra mim. Eu fiquei 1 ano lá. Foi ali que eu decidi que eu queria ser uma das melhores manicures do município. Foi há uns 13 anos atrás. Eu decidi pra mim que eu ia ser uma das melhores. Não a melhor. Mas o que deu? Por que você Não percebeu sei. Eu queria isso? que as pessoas Te me conhecessem. reconhecessem. Sim. Porque daí eu trabalhei em outros lugares também e tipo assim, onde tu faz a unha? Nossa, aquilo me deixava assim, nossa, onde tu faz a unha? Salão de tal. Não, tu faz a unha com a Cris, né? Você queria ser reconhecida Eu como queria- a Eu manicure, queria o não meu no salão. nome, eu queria o meu nome. Ah, legal. É, Sim. porque normalmente, pensando aqui, realmente as pessoas fazem isso, né? Sim. Ah, onde tu faz a unha? Ah, eu faço a unha em tal salão. Quando é com uma manicure, eu faço Lá com a dentro Cris. tem as manicure. Então, tipo, ninguém vai falar o nome das manicure, vai Fala falar no salão. do salão. Exatamente. Verdade. Então, eu queria esse que a mais, né? Nossa, e daí começou ali. Em 1 ano eu já tava muito bem, porque eu tinha recém saído de curso. Uhum. E aí daí eu prometi pra mim que dali em diante eu ia fazer isso acontecer. E teve alguma conquista, Cris, que às vezes para os outros é algo pequeno, é algo que não tem tanta importância, mas que para você aquilo significou muito. Teve alguma conquista assim para você? Sonhada junto com o Pode ser marido? sonhada junto, pode ser só sua, tanto Quando faz. nós trocamos nosso Fusca. É, Sim. isso foi uma realização muito grande. Foi pra nós, foi. É. Eu chego a me emocionar porque nós andamos 10 anos com o Fuca. E não é desmerecendo, sabe? Porque daí nós tinha aí as pequenas e era tudo muito difícil. E quem cedeu o Fusca foi o meu sogro, né? Uhum. E depois ele comprou o terreno para nós poder morar no terreno e para não pagar aluguel. Então, tipo, a gente batalhou bastante para estar onde a gente tá. Hoje a gente tem outros empreendimentos que a gente tá pagando, então a gente não tem a nossa casa ainda, mas a gente tem imóveis que a gente tá investindo. Então, Mas foi o primeiro, foi um marco. marcou bastante, né? Mas assim, teve um ar-condicionado, teve uma autoclave, teve... Quem nunca, né? Então, tipo, eram, assim, coisas que eu comprava com o dinheiro, né? Então, hoje, eu falei pro Nico que a partir do momento que eu vou ser menos mãe... Não é menos mãe, né? Menos mãe, que daí nesse período de 5 anos agora que a Ias vai completar 18, né? Então, o Nenê também já vai ter mais idade. Aí, eu falei pro Nico que daí eu quero pensar muito na minha profissão. Daí eu quero... Aí você vai daí dedicar eu quero, mais. porque aí... Aí a Cris não... porque daí a Cris aqui tem que surgir mais, assim, sabe? Mas aí não vai ser mais a Cris só conhecida em Pinhalzinho, aí já vai ser Que dera, quero muito. Porque se você acha que tá dedicando Sim. mais a Cris mãe, eu sou né? a Cris mais mãe agora. E como que era? O que você pode pontuar de diferente? Eu sei que você teve, né, a Ias muito nova, jovem. né? Mas assim, se fosse você fazer um comparativo daquela Cris antes da sua filha e a Cris de hoje com 2 filhos, o que você diria assim, isso tá muito diferente? Tá tudo diferente. A Cris antes... Até esses dias eu li um comentário que dizia assim, que era a criança, o vídeo era, a criança era psicóloga com a mãe, né? Aí ela perguntou assim, quem era você antes de ser mãe? Meu Deus, aquilo me pegou... Nossa, aquilo alugou um triplex na minha cabeça, assim. Eu falei, quem que eu era? Eu não era ninguém. Eu tava morando com o pai e a mãe, não tinha nada, só reclamando da vida,
coisa de adolescente, e coitada da minha mãe, né? Porque daí nós somos 3 bem pertinho. E aí era 3 bebê, 3 crianças, 3 adolescentes, 3 adultos, né? Então, tipo, era bem feio, nós tava brigando muito. E aí, quando eu engravidei depois, tipo assim, aí depois a gente entendeu por que a Ias teve que vir, né? O propósito de ter a Ias não foi planejado, a primeira não foi planejada. Eu digo que o Valentim foi a única coisa planejada na minha vida. O resto veio tudo assim, ó. Veio vindo as coisas. Veio filho, de repente veio profissão, e daí de repente viemos pra Pinhalzinho, daí de repente... Tipo, tudo veio vindo assim. A única coisa planejada foi ter o Valentim. E até meus 30 eu não queria outro filho. Por motivos de, tipo assim, eu achar que eu estava vivendo a vida da minha mãe. Então eu entendi que... Porque daí eu achava que o problema da minha mãe surtada era ter 3 filhos. Mas você queria 2, ou não? Sempre dizia, quando eu era adolescente, que eu queria ter 2 filhos antes dos 30. Sempre falei isso. Não deu certo. Porque daí eu não queria mais filhos, né? E aí os 30 me pegou. Ai, os 30. E aí eu pensei, meu Deus, e eu dizia assim, não quero mais. Só que daí eu comecei a mudar o discurso, né? Primeiro eu não queria mais mesmo, depois de, não é que eu não posso mudar de ideia, né? E os 30 começaram a pegar. E eu pensava assim, o que vai ser? E aí, no fim de tudo, Deus e família? Que família que eu vou deixar? Só a Ias? Sozinha? Sozinha? E aí, tipo... E o que eu vou deixar além? E eu vou ter só aquela... Já me diziam assim, mas Cristo só vai ter aquela experiência de maternidade? Tipo, julgada pelo pai, pela mãe... Por ter sido muito nova, por ter sido no momento que não deveria. Nada. Eu era a mais sem futuro da minha família, André. Que falavam, né? Por Deus! Não... Assim, nunca cheguei a ouvir, né? Mas assim, eu era, pela visão deles, eu era a mais sem futuro. E aí, tipo, mostrei pra eles que sim, eu posso me virar sozinha, que eu vou pra cima, vou, sabe? Então, tipo, eu me acho uma guerreira, sabe? Eu me acho né? Eu sou forte. Eu acho que assim, ó... Eu acho que toda mulher que se dispõe, não que mulheres que não têm filhos não sejam guerreiras, né? Mas eu acho que a gente aprende com a maternidade uma coisa que quem não vive a maternidade não vai saber. Tem outros desafios. Quem não vive a maternidade tem outros desafios. Mas aquilo que você falou de acordar várias vezes à noite e ter que cuidar, de pegar... Eu lembro quando eu peguei... o Enzo pela primeira vez no colo e eu olhei aquele serzinho tão inocente, tão dependente. Eu pensei, meu Deus, ele depende de mim. Tu faz. Né? Não tem nada que tu não diga, eu não vou fazer. Né? Você diz assim, não, ele depende de mim. Preciso ser eu. Tem que ser, né? Tem que ser. E tu vai e tu arruma uma energia. Ó, hoje, pra dizer, eu dormi era depois das 3:30. E daí até que eu botei mais roupa no Valentim, até que eu dei leite pra ele de novo. E assim, meu Deus, eram pra lá e pra cá. E não dá, a gente faz, né? Aquela história do vira uma leoa, vira mesmo, né? Vira mesmo, sim. E ai de quem mexer com os nossos filhos. Você é assim? Sim, família, né? Tipo, pode zoar comigo, pode, né? Tipo, comigo é comigo, né? Agora a família é um troço... Não dá, né? Não dá. Tipo assim, nos meus filhos bato eu, se eu quiser, né? Eu educo eu posso, é que nem meu. os irmãos, né? Os irmãos, só eu tenho direito, ninguém mais tem, né? E pega e defende, né? Tipo, eu digo bater, né? Bater. Não, né? Assim. Mas dá uns puxando a orelha, tipo, brigar com ele que você tá ali educando e tal. Isso eu tenho isso eu vou fazer, né? Mas é assim, e outra coisa, amor por filhas e filhos. É diferente? Deixa eu falar. Sim, essa era uma curiosidade que eu sempre tinha, que eu achava que a minha mãe amava mais. Sempre tinha aquele que a mãe ama mais? Eu não tenho 2 filhos, tenho um só, mas então... Eu tenho hoje essa percepção assim, a gente ama diferente.
como é isso? A gente amar diferente. Na verdade, eu amo a Ias como filha e eu amo o Valentim como filho. Porque ambos já são diferentes. Por ser menino e por ser menina. E aí, conversando esses tempos com a prof lá da academia, e aí a gente falando disso, que a mãe liga mais pra um do que pro outro, né? E ela dizia, minha mãe liga mais pro meu irmão do que pra mim. E aí daí eu pensei assim, isso faz sentido, porque a minha mãe não liga pra mim. Pedi pra minha irmã, a mãe também não liga pra mim. E pedi pro meu irmão, também não. Na verdade, a mãe liga pro filho que ainda não se resolveu e ela se preocupa mais. Depois. Entendi. Entendeu? Então, não é pra levar mal, coisa, porque a mãe não liga. Se ela ligar mais pra um filho, é porque aquele ainda tá dando preocupação pra ela. Ixi, acho que então eu e meu irmão não damos preocupação, porque minha mãe não liga pra ninguém. A minha mãe não... a minha mãe também. Pra nós se falar é resolver coisas. Vai vir almoçar lá em casa, sim, o que vai ter de almoço? Daí, já traz alguma coisa do mercado e assim vai, sabe? Se não... Na gravidez, eu e a mãe tivemos uma ligação de meia hora que nós tivemos uma conversa de adulta, sabe? E só. E daí tem toda a carga da minha mãe, né? Que a minha mãe perdeu a mãe cedo também. A minha mãe perdeu a mãe com 18. Ela tinha um irmão mais novo. E aí ela, nesse meio tempo, um ano depois, ela perdeu o irmão. E aí, logo em seguida, ela perdeu o sogro. Daí, antes de perder o sogro, ela casou. E daí, nisso, ela já estava grávida de mim. Você é a mais velha, então, das 3? Sim, de 3 não planejado. De 3 não planejado. Os 3 filhos da minha mãe não são planejados. Que veio um atrás do outro, assim. Então, tipo, a minha mãe é uma guerreira. E você entender todos os sacrifícios que a sua mãe faz, é mais fácil perdoar. Hoje eu entendo que ela misturava, tipo, toda a frustração dela era em cima de mim, sabe? E eu tive que passar por cima de muito trauma, e né? E você é a mais velha, né? Então, sim, dizem que os mais velhos também... A carga do mais velho também. É mais pesada, né? E tem uma outra coisa que os pais esquecem, quando nasce um outro bebê, eles esquecem o mais velho. Cara, isso é doído. Isso é doído. E ver acontecendo na tua frente, às vezes, com parentes, dá um negócio, porque às vezes, não sei o que, xinga o mais velho, mas eu não fiz nada. Gente, o mais velho não fez nada mesmo. E você mudou isso? Mudei, sim, muito. Porque eu tento não deixar essa carga pra Ias. Porque a Ias é minha auxiliar, então ela só vai ficar com o Valentim, né, que ela me ajuda nisso, só no momento que eu tô atendendo. Tá? Ela não troca a fralda, ela não dá de comer, porque isso é minha função, né? Então, eu tento ser o mais mãe possível, para não deixar isso para Ias, porque pra menina, quem reclama que criou os irmãos é só as mulheres. Porque os filhos, homens que tiver, eles sentem orgulho de ainda ter criado, sabe? E a mulher reclama. Por que nós reclamamos? Porque nós vamos ser mães. Nós não queremos viver isso antes. É que nem você tá vivendo uma maternidade com um filho que não é teu, né? É verdade. E aí tem muito isso. E daí eu agradeço por minha mãe ter 3, um do ladinho do outro, porque se a minha mãe tivesse deixado um período de 5 anos entre eu e a minha irmã, eu teria que ter criado ela. Aí os meus traumas seriam muito maiores. Hoje... Eu ouço muito essa história, sabia? De quem é irmão mais velho dizer, principalmente mulher mesmo. Eu que criei meus irmãos. O pai e a mãe tinham que trabalhar. Geralmente elas não querem ter filhos. O pai e a mãe tinham que trabalhar, eu que tinha que ficar porque era mais velha. Né? Isso é bem frequente. Isso tem. E dói. Tipo, no mais velho dói. E eu tive que... A minha mãe era assim, ela precisava de ajuda. Ela não tinha marido de apoio. Então, ela tinha 3 filhos e lá na roça ela tinha que ser mais um homem. Trabalhar que nem um homem. Então, ela vinha sobrecarregada. Entende? Aí, quando tu cresceu um pouquinho, também teve que ajudar. Que você falou que você era o filho, né? Eu adorava ir na roça. Você falou que você era o filho, né? Do pai. Sim, eu era o piá do pai. Eu sempre falava que eu era o piá do pai. E eu tinha que estar lá. Nossa! Eu hoje, quem me vê, não diz que eu sei quebrar milho, arrancar feijão,
cortar pasto, cangar boi, colher fumo. Mas é coisas, né, que Nossa, quem minha vive no infância, interior, tudo. né? Aham, A gente minha que vive no infância, tudo. interior, interior do interior, né? Sim. Tem que aprender, porque É tem que que era a ajudar o pai e a função, é que mãe. era a função do pai e da mãe. E os filhos mais velhos acabam indo, né? Sim. Uhum. Mas, Cris, me diz uma coisa. Você falou que você baixou um pouquinho a Cris profissional para Profissional, dar sim. espaço para Cris mãe, Uhum. né? Isso principalmente agora com o seu segundo filho, pelo que eu entendi. Sim. Mas você sente em algum momento ou sentiu, tipo assim, uma pontada de culpa e diz assim, eu queria ficar mais com, principalmente com a sua filha mais velha? Ou nunca teve isso? A idade que o Valentim tem hoje, eu tinha IAS lá na minha mãe, né? Então, essa parte eu cresci com ela, assim. E aí, eu perdi dela ali dos 2, 3 aninhos ali, até perto dos 5. Isso eu perdi dela, sabe? E depois eu consegui conciliar e ela ficava em casa e eu trabalhando e ela ali junto, sabe? Então, assim, de que, assim, uma culpa de querer estar com ela do que com... Eu acho que talvez um pouquinho, mas eu consegui, tipo assim, não perder, tentar não perder tudo dela, assim, sabe? Então, eu acho que eu participei muito, assim, Você da vida acha dela. que isso foi principalmente pela profissão que você seguiu? Que te permitiu? Sim, também. Né? Porque às vezes, Também. se a pessoa trabalha, por exemplo, o seu marido ainda trabalha na Aurora? Quando a pessoa, vamos pegar a Aurora aqui como exemplo, Sim. né? É claro que todo mundo tem sua profissão e, né, e tudo bem. Mas é muito mais difícil, né, do que quando a gente trabalha. Eu como você, também consigo ser mais flexível nos meus Sim. horários, né? Então a gente acaba amenizando, mas quando a gente tem que ir lá numa empresa maior e você precisa bater ponto, digamos assim, né? De ter que cumprir horário, fica uma situação bem difícil, né? Nessa situação. Você percebe que seu marido ele acaba perdendo mais que você Um pouco, sim. da paternidade? Nessa de quebrar o braço, a gente puxou o lado bom, né? Porque, meu Deus, que negócio que foi aquilo. A gente, tipo assim, ele pegou uma parte que muito homem perde. O dia a o dia início, de um né? bebê. Verdade. Ele não podia fazer, querido. Ele queria tanto dar banho, queria tanto, sabe? Ele queria muito fazer. E nós já tinha se programado pra ele ficar aquele 1 mês com nós. Tipo, ele tirar férias em outubro pra estar ali junto, né? Oi, quebrou o braço, ficou até fevereiro. O Márcio em casa. Ou seja, ficou mais que o pretendido. As férias já estavam ali. As férias já estavam ali e ele quebrou o braço, teve que voltar tudo, daí era testado, né? Vixe. E aí eu falei pra ele, ó, do lado bom disso tudo é que tu viveu o dia a dia de um bebê pequeno, né? Então, hoje sim ele perde bastante, sabe? Hoje sim. Tipo, daí a gente faz chamada de vídeo de meio-dia, né? Antes do Valentim pegar no sono, que daí ele faz o soninho dele. E daí ele fica mais tranquilo, o Valentim, né? Porque o papai, ele escuta o telefone tocar. O papai, ele fala, né? Querido. E aí, o Nico, nessa parte, ele perde mais do que eu, né? Eu sempre digo que todo mundo devia de ter uma profissão manual. Pelo menos saber fazer. Porque se você ter que zerar a vida e começar de novo, você tem onde começar. Aquilo ninguém te tira. É verdade. Então, tipo, precisa começar, sei lá, a vida te deu um tombo e você teve que ir para outro lugar, um outro país, em todo lugar tem uma manicure, né? Tem salão, não nada que impeça de trabalhar em outro lugar. Só que é diferente de você ter que catar uma empresa, precisa de outros meios para você exercer teu conhecimento, né? Então, acho que uma profissão manual, você tem onde começar. Você tem um começo,
né? Eu falo para elas, assim, que isso é bem importante. Tipo, todo mundo deveria de ter. Porque te possibilita trabalhar em qualquer lugar. Sabe que eu ia te perguntar uma coisa que você acabou de responder. O que você falaria para as pessoas que pensam em empreender, Sim. né? E isso que você acabou de falar super respondeu a minha pergunta. E é muito real. É muito real. Então, eu acho que, assim, as pessoas deviam de ter uma profissão manual, mesmo que escondidinho, hobby, ninguém sabe, né? Mas, assim, uma coisa que você poderia tirar um dinheiro disso, sabe? E quando eu saí do salão, o último que eu trabalhei, que eu falei que, né, que eu queria ir para outro lugar, sei lá, que me enfiasse numa Aurora, um dia eu olhei pro Nico, eu já tava trabalhando, já tinha MEI, já era, tipo assim, era diferente de trabalhar no salão. E se eu não tinha escutado o meu marido, eu tava trabalhando pros outros até hoje. Ele te impulsionou muito. Nossa, ele é o meu norte, assim. Eu digo pra ele, eu não sei o que eu vou fazer sem tu aqui, meu Deus. Porque ele é muito uma base, assim, da nossa família, o nosso forte, assim, sabe? Então, ele é nosso líder, ele é o homem da casa, né? Então, ele ele tem umas visão muito boa, sabe? Então, assim, ele enxerga nas pessoas algumas coisas, sabe? E aí ele falou, por que tu não trabalha em casa? Se eu não trabalhasse, eu ia estar trabalhando pros outros. Esse dia eu me pensei sobre isso, sabe? E eu falei, meu Deus, eu só não consegui alavancar muito assim, sabe? Tipo, espaço, né? Mas consegui mudar muita coisa. Eu sempre dizia para os clientes assim, um dia eu vou ter uma mesinha, um dia eu vou ter uma mesa, um dia eu vou ter uma mesa. E eu vou ter uma mesa. E eu falava. Ah, pois bem, tô lá eu com a minha mesa, tipo, me ajeitei, sabe? Tipo, organizei melhor. E foi. E a minha cliente olhou assim, eu te admiro, ela disse assim, porque tu diz que tu vai ter, 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 tu vai ter e tu vai É ter, isso e tu aí. tem, É sabe? isso aí. Tem que ir atrás, né? Sim. Do que a gente quer. Fazer realizar, fazer acontecer, sabe? E aí, que nem o convite para ser prof chegou, né? E foi assim, bem, meu Deus, e agora? Tá, então, vamos lá. Vamos encarar essa também. Se não der, foi uma experiência. Você né? falou antes, né? Meu, eu nunca dei aula, Eu não nunca sei. dei aula. E daí eu tenho uma apostila que vai, né? E eu sigo aquilo lá e depois tá em cima. É sabe? experiência, né? Experiência. É você transmitir pro outro o que você faz, né? Sim. É muito bom. É bem bom. Isso E é se legal. você fosse deixar, que legado você quer deixar para os seus filhos, Cris? Principalmente para Yas, que é uma menina, mas, né, para ambos eles, o que você gostaria de deixar para eles? Antes de material, eu quero que eles encarem qualquer coisa que eles tiver de traumas e coisa que fosse ter acontecido, assim, eu quero que eles sejam fortes, sabe? Mas não fortes assim, mas que eles vão, sabe? Eu quero eu conseguir através de mim, porque é com exemplos, né? Então, tipo, eles vê o pai deles, eu sempre faço eles enxergar os esforços, né? O esforço de cada um para ela dar valor. Eu quero que eles deem valor a tudo que eles conseguirem na vida, né? Que seja honestamente também. E que eles nunca parem de sonhar. Que nem a Ia já traçou uns planos, então a gente já alinhou certos assuntos, né? Então, tipo, você já traçou um plano. Tu tem que ver se cabe certas coisas na tua vida. E a gente sempre foi muito aberta. E com os filhos, André, a gente zerou. Eu e o Nico, de tanta gente ir atrás de conhecimento, assim, e melhorar como casal, como... a gente não passou nenhuma crença limitante. Nós invertemos todas as nossas crenças. A gente só está passando valores, né? Princípios, valores, moral,
para ser uma pessoa boa. Agora, de resto, tudo. Nós falamos, Ias, isso aqui a gente nunca ouviu, mas nós estamos falando para você. A gente inclui ela no conhecimento sobre dinheiro, nós estamos fazendo ela ser melhor do que nós, na verdade. Que é o que a gente quer, né? Sim. A gente quer que os nossos filhos... Mas é tão difícil isso, né? E um legado que nós deixamos para ela foi a leitura. Ah, isso é bacana. O Nico olhou assim para mim e disse assim, isso aí tem que ser melhor que nós. Então, desde bebezinho, lê para ela. Ela lê livros dessas grossuras aí, assim já. E vai, e daí ainda ela ganha R$50 por livro lido. Às vezes ela vem... E isso que o Nico tem que comprar os livros pra ela, né? Você sabe que eu vi essa tática no Instagram. Sim. Eu tenho um menino... Normalmente meninos não gostam muito de ler, né? Pelo menos, assim, os que eu conheço. Sim, e o todos eles. E o meu não foge à regra. Ele ama matemática, ele ama desenho, Coisa ama de música, mas português, leitura, ele... Ai, reclama, não gosta, faz por obrigação. Sim. E eu vi essa tática de um pai falando, né? Ah, eu fiz um combinado com meu filho. Eu dou o livro e o valor do livro que ele lê, quando ele termina, ele tem que contar a história, né? Obviamente. E aí o pai dá o dinheiro para ele. Sim. Aí eu peguei um filme que o Enzo gosta muito. E aí eu falei, você sabia que esse filme tem livro? Eu não sabia que tinha uma coletânea de 17. Mãe eu santa. achei que era um livro só. Aí eu falei, você sabia que tem livro e tal? Daí ele se interessou assim, mas... Ah, mãe, eu não sei se eu quero ler e tal. E eu falei assim, filho, vamos fazer o seguinte. Se você ler esse livro inteiro, no final, quando você terminar de ler, o valor que a gente pagou, eu te dou. Eu dou esse dinheiro pra você, né? Eu e o seu pai, a gente dá esse dinheiro. Menina, ele tá começando o quarto livro. Como se tivesse que ter uma recompensa, né? Só que aí é muito engraçado. O primeiro foi muito difícil pra ele. Agora, ele lê, e aí eu sempre peço pra ele, né? Me contar um pouquinho. E aí ele foi descobrindo outros filmes que tem desse mesmo livro, eu nem sabia. E aí ele tá comparando. O que o livro traz e o que o filme traz. A Ias faz isso. E aí é tão bom ver ele lendo, né? Sim. E eles descobrem um mundo diferente também quando leem. Sim. É muito bom isso, né? A Ias, nossa, ela, assim, a letra dela melhorou muito. Essa questão de dar os R$50 pra ela foi um jeito que nós achamos de guardar dinheiro. A nossa intenção era essa. Era guardar dinheiro. Só que ela não ganha nada além disso. Então, tipo assim, às vezes ela vem, pai, tu tá me devendo 200. Viu? Ele diz, meu Deus, tu tem que ler mais devagar, meu Deus do céu. Não dá pra ler tão rápido devora assim. livros. Então, de um legado nosso de família, foi ela ler. Isso Mas é bom. foi o ler. Então, eu quero que eles sejam melhores do que nós. E eu sempre falo pro Valentim, quando ele dorme, que ele é um menino próspero, um menino feliz, que ele vai ter uma família linda. E profero palavras boas, assim, pra ele, sabe? E as palavras de uma mãe têm muito mais poder, né? E tem uma coisa, Andréia. Nós, como mãe, quem tem mãe menino, parece que dói mais o menino ir embora do que a filha. Ai, não sei, não quero pensar nisso. Não quero pensar nesse momento. É que a Ias já tá com uns passos nisso, sabe? E daí eu penso, parece que eu não vou sofrer com ela. E eu olho pro Valentim. Ai, meu Deus! Não! Claro, eu já tô com 14... Eu já tô com 18 anos de antecedência. Se eu não tenho ansiedade... Essa eu tô com 18 anos de antecedência. Eu confesso que quando começa esses assuntos lá em casa, eu já digo assim, não, gente, eu não quero conversar sobre isso agora. Não, isso me dói, sabe? Sim. De pensar. É que a gente tem que ser depois sogras melhores. É. Eu não quero que a minha nora reclame de mim. Eu também. Minha missão de vida é zero defeito. E nem que a sogra do meu filho fale mal dele. Eu digo que assim, eu tô criando o meu filho para que as mães de menina se sintam tranquilas.
Eu leio os comentários de uns vídeos de tipo, opa, dá pra melhorar aqui. Se estão reclamando aqui, vamos melhorar aqui. Aí às vezes diz, mãe de meninos, né? Tipo, eu falei, já tô ligada. Mas Cris, e me diga uma coisa. Hum. Se você tivesse que olhar para aquela mulher lá atrás, lá do começo da sua trajetória, aquela que tinha uma menina de quase 2 anos, que começou uma profissão incentivada pelo marido, e, e tivesse que dizer para a Cris de hoje o que mais orgulha de ver aquela mulher lá de trás. O que mais você tem orgulho dessa mulher? Eu mudei muito. E eu tenho, assim, de lá pra cá, eu tenho orgulho de quem eu me tornei, tô me tornando. Mãe de 2, sim. A Cris lá, ela tem 2 filhos. A Cris lá de trás tem 2 filhos. Ela ainda continua casada, né? E é que a minha vida foi acontecendo, não foi nada programado. Então, eu tenho orgulho da trajetória, assim, até aqui, sabe? E eu acho que a família que mais me orgulha no momento é a família que eu construí. E se fosse estar de cara a cara com ela assim, tu vai ser foda ainda, tu vai ser... Se eu fosse falar pra ela, tu tá no caminho. Mas assim, a tua vida melhorou bastante. Eu ia falar pra ela que a vida dela melhorou bastante. E que ela passou por cima de muitos traumas, na mara, na coragem, e tá evoluindo a cada dia. Mas a família é a família. Não adianta. E a profissão veio de galope, né? Veio junto. Eu fui mãe e profissional assim, ó, junto, né? Era num pedalo um, no pedalo outro. E assim, sei lá como eu dei conta. Não sei. E se você tivesse que deixar um conselho para as mulheres, agora pensando em mulheres, que às vezes estão com desafios, né? Você disse que na tua vida você só foi, né? Porque assim, ser mãe jovem, profissão, tudo são desafios que você não parou por causa deles. Se você tivesse que dar o conselho para mulheres que estão de cara com um desafio, o que você falaria? Uma é o de praxe é não desistir, né? Mas assim, encarar e olhar todas as possibilidades que tem, né? Eu sei que muitas pessoas não encaram as coisas como eu. Eu levo tudo muito na leveza, sabe? Tipo assim, a crítica eu vejo que tem que melhorar e bora lá que vamos, sabe? Eu não fico ali engolindo as mágoas e papapá, sabe? Eu acho que nesse mundo a gente não... Eu acho que o negócio é enxugar as lágrimas aí, né? E tem gente que não encara isso desse jeito, não enxerga a vida desse jeito. Então, às vezes, as coisas são um pouquinho mais difíceis, né? Até eu me admiro que eu passei por cima assim e fui, né? Bom também. Mas eu digo pra elas não parar. Não pode parar. Porque é que nem quando elas dizem que estão engravidando com 32 e me olham na cara assim... Me dá vontade de dar uns tapas, mulher. Pare, o que tu queria que eu dissesse com 19, que eu não tinha nada? Tinha uma cliente que aconteceu isso. E, meu Deus, eu falei, mulher. E ela, não, porque era nos 35. Tu vai agradecer que tu tá com 32. Quanto antes os filhos, antes dos 30, melhor. Melhor. Mas assim, com mulheres que têm um desafio... tenta fazer o máximo para dar certo, para realizar. Faz de tudo que der para fazer, né? Só que aí é importante de ter alguém que te incentive. E a Andrea, falando nisso, eu não tive ninguém que me disse que isso nunca ia dar certo. Ai, que bom. Porque o Nico disse, tenta em casa, mas ninguém veio me falar. Isso aconteceu na sala de aula e eu fiquei assim, eu devo ter um negócio. Aí o Nico disse isso, daí ninguém falou que não vai dar certo, que eu sou uma louca, que não sei o quê, ninguém.
Aí tava acontecendo um episódio dentro da sala de aula que uma aluna lá ia fazer um negócio lá e tal. Não, porque se eu contar para os parentes, né? Porque eles vão começar a desdenhar. Criticar. Eu olhei para ela e disse assim, onde é que vocês acham essas pessoas? Vem de Daí- presente no pacote. Daí, tipo assim, onde é que vocês acham que trombam com pessoas negativas? Porque daí ela me olhou assim, ela já era minha cliente, ela era minha aluna. Ela olhou assim, ela disse, profe, ninguém tem coragem de falar isso pra ti. Mas é porque você não deixa. Aquela frase entrou no meu Aham. cerne. Tipo assim, será que eu tenho tão assim que a pessoa nem... É porque você tá tão convicta que tipo, sabe você... Quando você tá tão convicto de algo que você nem deixa a pessoa... Não é que você não deixa que impede, mas que a pessoa pensa duas vezes assim, Ela mas nem ela tá tem tão coragem, certa que não vai realmente dar errado, né? Tipo, eu fiquei com aquilo, eu pensei, caramba... É porque às Aquela vezes frase quando... me pegou de um jeito. O que a gente sempre pega algo de todos os podcasts que a convidada fala. E eu peguei duas coisas aqui de você, Cris. Uma, que você sempre vê o lado bom. Uhum. Talvez Sempre. as pessoas não vão falar isso porque você cria um bloqueio para as coisas ruins, sabe? Uhum. Então, assim, Sim. se a pessoa pensar em falar alguma coisa ruim, Sim. você já cria é um bloqueio invisível, Andréia, sabe? isso acontece nas clientes. Aconteceu um episódio. Deus anda comigo, não é possível. Aí, uma cliente me viu da porta, tipo, lá na rua, assim. E ela já, ai, você é a menina que faz unha, não sei o quê. Me escandalosa, assim. Andréia, eu saí da minha mesa... Quando eu caminhei assim até na porta, eu fiz uma oração tão forte para Deus, assim, Deus, eu não preciso dessa. Dessa eu não preciso. Eu não preciso, porque... E aí, tu me acredita que daí eu dei o cartão para ela, enfim, coisa... Guria, tu me acredita que... Eu não sei quantas semanas depois ela voltou a pegar o cartão, porque ela tinha perdido o cartão. E depois disso, ela não me chamou mais. E aí, Meu quando Deus. ela me chamava, eu não tinha horário de verdade. Eu não precisava Mas mentir. é isso, sabe? Cara, a gente atrai pessoas. Claro. E ela tem uma aura meio louca, assim. Vamos dizer assim. Que não A vai gente bater com a conhece lá do sua. bar e tal. Tipo assim, não é um público que eu atendo. Uhum. Entende? Então, tipo assim, meu senhor, aquele dia lá, Jesus, e ela voltou a pegar o cartão, aquilo me pegou mais ainda. Porque daí, tipo, limita. E tem clientes que vêm e não voltam mais. Só que assim, não é porque ela não gostou do meu trabalho. Porque do meu trabalho, dificilmente tem quem não goste, né? Mas da minha pessoa. É porque não você, né? Muitas pessoas, assim como você, é aquilo que você acabou de falar. A gente atrai o que a gente atrai. fala, o que a gente pensa, como a gente age. Eu falei isso para minhas alunas. E o fato de você ver o lado bom de tudo, quem vê o lado ruim não quer estar perto de você. Porque, eu vejo o lado ruim, vem a Cris com o lado Ninguém fala bom. de noticiário onde sai sangue. Entende? Né? Então, assim, a pessoa que vê o lado ruim não vai querer estar perto de você que vê o lado bom. Então, essa é uma das coisas que eu vi no nosso podcast sobre você, que é muito legal, de você sempre ver o lado bom, né? Sim, não é não ver desafios, né? É ver o desafio, mas vai dar certo, vamos tentar. É isso? Então vamos lá, né? E outra coisa que eu quero deixar até para todo mundo, quem não percebeu isso na fala da Cris, que eu acho que é uma grande lição hoje, é o fazer acontecer. Várias vezes, não foi exatamente com essas palavras que você falou, mas é isso que eu percebo, Cris, de você. Aconteceu isso, então vamos fazer acontecer. Vamos fazer dar certo, não tenho o que fazer, vamos lá, vamos passar por isso, vamos começar. De confiar, né?
confiou nas palavras do seu marido, de dizer, vai lá, Cris, faz a manicure, você foi, abre em casa, você abriu lá na tua casa para receber as clientes. Então, fazer acontecer é uma grande lição que eu vejo hoje do nosso podcast. E, Andréia, tem uma frase que eu falava em casa. Porque eu era sempre vamos dizer assim, tudo que dava errado era a Cris, né? Eu tinha uma frase, Andréia, que eu falava assim, fazer ou não fazer tá na mesma. Eu falava a minha adolescência inteira, fazer ou não fazer tá na mesma. Porque eu era xingada se eu fazia, se eu não fazia, daí era a mesma coisa, e assim. Aí, tipo, hoje, pra eu falar que, né, fazer as coisas, tipo, eu tive que passar por cima dessa frase. Fazer ou não fazer tá na mesma. Então, querendo ou não, às vezes ainda casa, né? Tipo assim. Então, é isso. Cris, adorei te receber, conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre quem é a Cris que eu sempre via só sorrindo, e chega cumprimentando, e chega dando risada, e chega com o astral lá em cima nos lugares que você vai. Então, assim, queria muito agradecer a tua presença aqui. Acredito que você tenha inspirado muitas pessoas que às vezes viveram coisas parecidas com as suas ou estão vivendo nesse momento algo semelhante ao seu. Dar parabéns, né, pela tua coragem de sempre seguir, de ter tido 2 filhos e ter coragem de puxar o freio de mão na crise empresária. Me sentia muito culpado. Sério? Mas ser mãe é ser empreendedora de um ser humano, né? É o trabalho mais difícil. É o trabalho mais difícil de todos. Mas saiba que, assim, você falou daqui 5 anos, né? Então, se a Cris já é conhecida em Pinhalzinho, como eu te falei, daqui 5 anos tu disse que tu vai soltar o freio para empresária, imagina só, você vai ser conhecida em toda a região. Né? Então, parabéns pela sua história. Obrigada. Tá? Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E se quiser falar alguma coisinha final, fica à vontade. Sei lá. Eu acho que levar a vida um pouco mais leve também, né? Calha com muita coisa, né? Então, acho que a vida funciona um pouco melhor, né? Então, eu sempre tô rindo e coisa e... Não tem tempo ruim, não existe. Se eu tô triste é porque eu tô doente. No mais, é isso. Eu acho que levar a vida um pouco mais leve, menos a sério em alguns aspectos, né? Porque hoje tá tudo tão muito assim, porque não pode falar isso? Tá. Mas, enfim, eu acho que levar a vida a sério é mais leve, acho que pega um pouco assim para realizar as coisas, acho que elas acontecem mais fácil, eu acho. Concordo com você. Muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu esse podcast. Espero que você tenha aprendido, se inspirado com a história da Cris, assim como eu me inspirei. E também vou usar as palavras da Cris, leve a vida um pouco mais leve, com mais sorrisos. E que isso afasta quem estiver triste ou quem não estiver na mesma vibe que você. Se esse podcast fez sentido para você, assista novamente, salva, dê um like. E se você sentir que alguém precisa ouvir e conhecer a história da Cris, encaminhe esse podcast para ela. E a gente se vê no próximo episódio.